Como todo e qualquer período histórico que se preze, é muito complicado definir quando um começa e o outro se inicia. Afinal de contas, ninguém dorme medieval e acorda moderno. A escolha desses marcos iniciais e marcos finais, embora não se pense muito sobre isso, são de maneira geral bem arbitrários, ou seja, seguem por vezes perspectivas bastante particulares. No caso do período medieval, já se falou com marcos iniciais, datas como 476, quando ocorre a deposição do último imperador romano, ou em 392, quando ocorre a legalização do cristianismo. Quanto ao fim, fala-se em 1453, quando ocorre a queda de Constantinopla, ou em 1492, com a dita descoberta da América, ou até mesmo 1517, com a emergência da Reforma Protestante. É claro que essas datas funcionam muito mais como uma forma de se localizar cronologicamente no tempo do que para dar conta de explicar todo um processo histórico que significa sair da Idade Antiga e entrar na Idade Média. De fato, essas datas são por si só bastante marcantes, porém isso não significa que sejam aleatórias, muito pelo contrário, afinal basta ver que existe uma certa poesia em dizer que a Idade Média começa com o reconhecimento do cristianismo e por consequência da Igreja Católica pelo imperador Teodósio I em 380 e termina com a sua contestação pelas 95 teses de Lutero. Ao falarmos sobre a Idade Média, sabemos que esse período da história humana durou cerca de 1000 anos, sendo o mais longo depois da Idade Antiga. Anos durante os quais podemos identificar peculiaridades que tornaram o período medieval, de fato, um período com uma personalidade histórica própria, com seus castelos e catedrais, tabernas e mosteiros, alaúdes e astrolábios. Tratar um recorte temporal sobre a ótica de um período, como é o caso da Idade Média, é identificar no período signos, imagens que lhe são únicas. Nosso imaginário produz entre a Antiguidade e a Idade Média imagens em muito distantes, entre a túnica e a armadura, ou entre a pirâmide e as masmorras. É claro para nós que um cidadão da Grécia de Platão é diferente de um vassalo franco. Porém, mesmo existindo estruturas básicas que perduram até hoje, não se pode pensar em um período estático. Se hoje, 2020, as coisas são bem diferentes do que eram há 20 anos atrás, imagina as várias mudanças que marcaram aquele milênio. Por isso, muitos historiadores dividem esse período para se ter uma melhor compreensão das estruturas. A divisão mais conhecida é a entre a Alta Idade Média, que corresponde aos primeiros séculos, marcados pela consolidação das instituições feudais, e a Baixa Idade Média, que são os séculos caracterizados por um declínio dessas mesmas instituições. Para além do quando, o onde também é um ponto a ser considerado quando o assunto é a Idade Média. O fato é que existe uma dificuldade de se dissociar a Idade Média da história europeia. A França continua sendo o centro de análise, seja pelo papel do Império Carolíngio e da relação deste com a Igreja, seja porque grande parte da historiografia sobre o período é produzida pela própria França. Embora estejamos falando de uma época tão remota de nossa história, a Idade Média e seus temas medievais, como você pode perceber, são usados até hoje em histórias reais ou fantásticas. Contos de fadas, com suas princesas, castelos, dragões e reis, são geralmente ambientados na Idade Média. Ainda ouvimos falar da bravura dos cavaleiros das cruzadas, que atravessaram a Europa e o Oriente Médio para lutar contra os ditos infiéis. Muitos rituais católicos atuais têm origem medieval. Bares travestidos de tabernas e um interessante rock medieval. Tudo isso prova como que estudar a Idade Média não é voltar ao passado, é olhar criticamente para o presente. E aí, pequenos agentes históricos, gostaram desse vídeo? Bem, não se desespere, porque esse é só um de uma série de vídeos sobre a Idade Média. Ainda vai ter muita coisa interessante sobre esse período, como um culto a um cachorro santo. Pois é, quer saber mais sobre isso? Então assina o canal, compartilhe esse vídeo e deixe o seu like, porque assim você vai estar ajudando bastante o nosso pequeno projeto. Um abraço e até a próxima.